Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Glórias a Deus. Estamos falando aqui do Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, do versículo 3 até o versículo 9. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Otair Fortunato. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E no final eu quero aqui estar orando pela sua vida e desde já eu peço que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente em nossos corações. Se você sentir no coração, lá no YouTube ou aqui mesmo no Face, você curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque assim esta palavra pode chegar a mais pessoas. E lá também tem outros conteúdos que vão, com certeza edificar a sua vida. Aleluia. Vamos à palavra. Essa passagem é uma passagem que fala a respeito de algo que aconteceu que imagino que foi muito forte para os presentes naquela reunião. Diz a palavra de Deus que Jesus estava na casa de um homem que era conhecido como Simão leproso, que havia sido leproso. Com certeza Jesus o curou. E ali teve uma reunião. E diz a palavra de Deus que essa mulher, lá no Evangelho de João, contextualizando aqui, diz a palavra que era Maria, irmã de Lázaro. E naquela reunião, eu imagino que Jesus estava ali conversando, explicando o Evangelho, dando atenção aos convidados, às pessoas que ali estavam. E de repente aquela mulher, tomada por um profundo desejo de agradar ao Senhor, ela sai talvez de algum dos cômodos da casa, olhando para aquele vaso de alabastro, aquele vaso com aquele perfume caríssimo dentro dele, e sente no coração de quebrar aquele vaso e derramar o seu conteúdo sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Eu gostaria muito que você, na sua mente, formasse esta visão através desse texto, que você imaginasse como foi a cena. Tenho por certo que ela foi, para muitos que ali estavam, de uma espiritualidade, de algo muito profundo, muito forte. Porém, a Bíblia diz que enquanto Jesus estava recebendo aquela honra, muitos estavam ali questionando a respeito do que ela tinha feito. Se formos olhar para o contexto e entender um pouco o que estava acontecendo, o vaso de alabastro o alabastro, na verdade, era um material parecido com o mármore, mas muito mais frágil. E o nardo, ou seja, o perfume que ali estava, dizem os estudiosos que ele era importado da Índia, do Nepal. Então, por este motivo, era um produto de muito valor. Diz a palavra que ele valia em torno ali de 300 denários. E cada denário ele era equivalente a um dia de trabalho de uma pessoa da época. Então imaginamos que quase um ano de trabalho. O nardo
ele era usado para curar feridas, para algumas enfermidades. Também alguns estudiosos dizem que ele era usado na noite de núpcias dessas mulheres. Ou seja, era algo que elas guardavam com certeza as 7 chaves. Mas quando Maria ali viu o mestre e olhando por tudo aquilo que ele já havia feito, não só pela sua família, ressuscitando seu irmão, olhando talvez para o leproso que ali estava curado por Jesus, olhando para a vida dela, que Jesus deu um sentido para a vida dela, ela falou: o que eu posso fazer para o meu Senhor? Com certeza ela pensou e questionou consigo mesma, até lembrar do vaso de nardo puro, vaso de alabastro guardado que ela tinha. Ela falou: eu vou dar o que eu tenho, aleluias, aquilo que eu posso fazer pelo meu Senhor. Eu fico imaginando ela saindo daquele cômodo, de entre as multidões, até porque na época a mulher ela não tinha o valor como nós conhecemos hoje, os valores que as mulheres têm. Na época era diferente. Então ela foi questionada pelo ato dela, porque quando ali viram ela saindo com aquele vaso, com certeza não entenderam muito o que ia acontecer, mas quando ela quebra aquele vaso e joga o seu conteúdo na cabeça do Senhor, aleluias, ele estava honrando ao Senhor. E Jesus mesmo disse que ali ele estava honrando ele e ungindo ele para o seu sepultamento, que aconteceria pouco depois. Aleluias, nos dias subsequentes. Então, concernente a esta palavra, eu quero falar com você a respeito de preço e de valor. Aleluias. As pessoas vendo essa situação começaram a dizer: podia ser vendido por 300 denários e podia ser dado aos pobres. Até Jesus mesmo dizendo: olha, não questione o que ela fez o que ela pôde. Aleluias. E começaram a dizer: olha, podia ser dado aos pobres esse dinheiro. Jesus mesmo disse: os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre. Jesus não estava olhando da mesma forma que os outros. Jesus não estava vendo o preço daquele perfume, mas estava vendo o valor da atitude daquela mulher. Aleluias. Da mesma maneira, eu quero dizer para você que muitas das vezes colocamos preço naquilo que não pode ter preço. Colocamos preço naquilo que deve ter valor. Aleluias. E se você olhar para dentro de você, você começar a imaginar qual o seu valor. Talvez você não vai encontrar valor em si. Talvez você vai encontrar preço. Mas Jesus olha para você e vê valor. Aleluias. Ele olha para você e vê o valor que você tem. Apesar de sabermos que o preço pago pela redenção do mundo foi caríssima, foi um alto preço que nós traduzimos por valor. E qual foi o valor? O próprio Filho do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele deu aquilo que mais ele tinha de valor, que foi o seu Filho unigênito, em meu favor e em seu favor. Aleluias. Glórias a Deus. E da mesma forma que o nosso Deus deu o que ele tinha de mais valor, o nosso Mestre, o nosso Deus Jesus Cristo, alá, xericovanai, aleluias, ele olha para dentro de você, para dentro de mim, e consegue enxergar o valor que cada um de nós temos para ele. Talvez nesse dia mesmo que você está vendo, ouvindo essa mensagem, quem sabe você foi confrontado e você está pensando: que valor eu tenho? Quem sabe até mesmo você pensou: se eu sair pelo mundo, se eu dar um sumiço, ninguém vai perceber que eu não estou presente, porque eu não tenho nenhum valor. Mas Jesus diz para você que você é valoroso, aleluias, você é valorosa, você criança, você jovem, você que talvez está com seus cabelos brancos,
que não pode nem mesmo escolher um lugar onde você pode ficar sentado ou sentada. Jesus diz para você, você tem valor. Quem sabe você diz, olha, se eu morrer ninguém vai perceber. Talvez vão agradecer pela minha partida. Mas Jesus diz para você, aleluias, você tem valor. Você tem valor para mim nesta terra e naquele grande dia em que eu vou dizer para você, vinde, bendito de meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação da terra. Aleluias. Por mais que seja interessante estarmos com Deus, muito glorioso, enquanto estivermos aqui, nós temos que estarmos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Um dia após o outro, vencendo pela fé este mundo que tem aflições, que tem angústias, que tem tristezas, mas saiba que você tem um valor inestimável para o nosso Deus. Sabe, Jesus te comprou a preço de sangue. Talvez você vai para a sua igreja, para a sua comunidade, e você senta naquele local e você fala, olha, ninguém nota a minha presença. Mas eu posso te garantir que Jesus está olhando para você. Jesus está sondando o seu coração. E quando você for confrontado por Satanás, pelo inimigo de nossas almas, talvez usando até mesmo pessoas, eu quero que você lembre-se desta mensagem. Você tem um valor inestimável para Deus. Nosso Jesus, Ele te ama muito. Ele conta com você. Ele coloca esperança de que você não vai dar o braço a torcer. De que você não vai jogar tudo para o alto. Porque se assim você o fizer, você vai estar perdendo, aleluias, tudo aquilo que Deus investiu em você. Sabe? Você vale muito mais do que aquele nardo, do que aquele perfume. Você vale muito mais do que um ano de trabalho. Então tenha fé. Neste dia, Deus fala contigo, aleluias, usando a minha vida. Você tem um valor inestimável para Deus. Só que Deus começa hoje a trabalhar no seu coração. Só que se você não se valorizar, talvez você é uma pessoa que se entrega para o primeiro ou para a primeira que aparece no seu caminho, e você procura alegrias em tantas coisas terrenas, bebidas, drogas, noitadas, tentando achar alguém que te dá valor, sendo que aquele valor que você busca está em Deus. Deus quer que você enxergue o seu valor, porque se você se valorizar, aleluias, ninguém vai colocar preço em você. Eu quero orar pela sua vida. Sabe, essa palavra Deus tem colocado no meu coração nesse dia. Eu tenho por certo que Ele quer fazer um milagre na sua vida. Aleluias. Uma certa oportunidade eu cheguei diante de um lago de detritos de uma empresa há quase 30 anos atrás. E um dia eu quero fazer um vídeo a respeito, e lá nesse local eu vi as cercas quebradas, e eu estava sozinho procurando emprego neste lugar, próximo desse local. E quando eu ia, antes de chegar nessa empresa, passando por muitas dificuldades, eu vi aquele lugar. E eu falei, se eu pular aqui, ninguém vai notar a minha falta, ninguém vai sentir, e ninguém vai me encontrar. Aleluias. Eu cheguei até mesmo me preparar para correr e pular lá no meio. Então eu vi claramente, eu não estava numa igreja, eu estava numa vida totalmente contra a palavra de Deus. Mas eu ouvi claramente no meu coração, eu vou mudar a sua vida. Aleluias. Glórias a Deus. Eu comecei a ouvir o que Deus estava falando comigo. E uma voz dizia comigo, eu vou mudar a sua vida. E foi isso que Ele fez para comigo. E como eu sempre digo, Deus, Ele não tem filhos prediletos. Se Ele fez em minha vida, me deu esperança, me fez entender o meu valor,
me fez entender o amor dele por mim, aleluias, que eu não tenho simplesmente um preço. E se Deus não tem filhos prediletos, Ele está olhando para você hoje, com um olhar de misericórdia, dizendo, venha para mim, aleluias. Venha que eu te dou valor. Deixa eu cuidar de você. Não se entregue às vaidades, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Na verdade, o seu preço vai cair mais, porque o mundo vai começar a dizer que o seu preço está diminuindo. Mas para com Deus, o seu valor só está aumentando. Preço e valor. Você tem valor. Vamos orar nessa hora. Aleluias. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos, tuas filhas. Esta vida, Pai, que está ouvindo esta mensagem, aleluias, neste dia, nesta noite, nesta tarde. E eu rogo por cada um deles para que as palavras destrutivas do nosso adversário, elas caiam por terra agora. E que através dessa luta, Pai, desse problema que teus filhos têm encontrado, Pai, eles venham te encontrar no caminho. E possam ver o valor que eles têm para o Senhor. Que o Senhor não está vendendo, não está os entregando, não está deixando-os à beira do caminho, à mercê de qualquer circunstância, não. O Senhor está lutando pela alma e pela vida de cada um deles, para fazer uma grande obra. E eu peço, perdoa estes pensamentos que teus filhos tiveram, até mesmo contra o Senhor. Senhor, estenda suas mãos sobre esta vida que talvez não encontra sentido para com as famílias, para com os colegas, para com a comunidade, para com a igreja, porque acha que não tem valor nenhum. Mas o Senhor hoje está falando com cada uma delas, dizendo, você tem valor. Eu te dou valor, aleluias. O Senhor diz para você, Ele te dá valor, aleluias. Entrega a tua vida ao Senhor, deixa Ele fazer uma grande obra. Porque a palavra de Deus diz que as coisas velhas, elas se passam e tudo se faz novo na sua vida. Pai, os abençoe agora, e eu os abençoo no nome de Jesus, e repreendo toda ação contrária contra a vida deles, declarando, Pai, a bênção completa do Senhor, a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Eu declaro bênção e o valor do Senhor, aleluias, que o Senhor dá sobre cada uma delas, em nome de Jesus, aleluias. Graças a Deus. Jesus te ama e não se esqueceu de você. Deus te abençoe.